aí, boa tarde, quase noite. E é um prazer sempre estar aqui, falar algo que Deus fala no nosso coração, né? Semana passada, quando a Roberta começou a falar, que ela falou, abram em Lucas 15, acho que alguém percebeu que eu fiz, até me deu um negócio assim, porque Deus já tinha falado tanto comigo em Lucas 15, e eu falei assim, puxa vida, eu também vou pregar semana que vem em Lucas 15. Então, por favor, abram a palavra em Lucas, capítulo 15. Evangelho de João, Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus em Lucas, terceiro capítulo do Novo Testamento. Só que nós vamos ler a partir do verso 11. Quem não tem Bíblia, senta do lado de alguém que tem, olha aí se alguém está sem Bíblia. Lucas 11. 15, 11. 15, 11. Nossa, hoje eu vim de sapatinho baixo, parece que eu vim tão ter vindo de salto, né? Esqueci. Esse culto é alto. Mas tudo bem, né? Dá para... Por causa da gravação, acho que não fica legal. Então vamos lá. Lucas é um capítulo que eu ouvi dizer assim, que é de achados e perdidos, né? É a ovelha perdida que foi achada, é a moeda perdida que foi achada, agora é o filho perdido que vai ser achado, né? Então, achados e perdidos da Bíblia está em Lucas 15. A partir do verso 11, a parábola do filho perdido. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Parece que ler essa frasezinha assim, que o filho fala, pai, quero minha parte da herança, parece muito fácil agora. Mas eu acredito que tenha sido algo terrível naquele dia. Você imagina um filho chegar para o pai e falar que quer a parte da herança. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo, pai, você morreu para mim. Porque a herança a gente recebe depois que a pessoa morre. E esse filho falou, não quero mais você. Eu quero o teu dinheiro. Eu imagino que deva ter sido constrangedor, entristecedor aquele momento para essa família, pelo pai, a mãe, o irmão. Mas o jovem falou, eu quero minha parte na herança, e o pai fez isso, ele repartiu sua propriedade. Não sei quanto que ele sofreu para fazer isso, mas ele o fez. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. A palavra distante significa bem longe, né? Distante. Não quero nem mais ver meu pai, não quero mais ter contato com ele. Que desejo é esse de ficar tão longe de um pai? Como é que esse filho estava com relação a esse pai? Mas ele foi, e lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Quer dizer, depois de ter gastado tudo, houve uma crise. O país estava em crise. Bem nessa hora, quando não se tem mais nada, que vem a crise, aí é que a crise aperta o calo da gente, né? Por isso, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Quero fazer mais um parênteses aí. Esse relato é para judeu. Judeu não come carne de porco. Além da carne de porco ser prejudicial para eles, ele é impura, inclusive espiritualmente. Eles não podiam nem colocar as mãos nos porcos. E esse rapaz
que era um príncipe, que morava num lugar onde tinha tudo, vai agora cuidar de porcos. Espiritualmente ele estava na lama, porque porco, além de tudo, é porco, né? Engraçado. Mas hoje em dia a gente come a carne, eles não são tão porcos assim, né? Mas naquela época, lavagem mesmo, né? E ele desejava, verso 16, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas nem essa lavagem eles davam para ele, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, fala comigo junto assim, ó, caindo em si, caiu em si, ele pensou, aí ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Para aqui. Feche seus olhos novamente. Senhor Deus, eu sei que muitas coisas nós podemos tirar desse texto, de família, de filhos, de finanças, mas hoje eu quero trazer uma palavra para todos aqui, para as minhas irmãs e irmãos que aqui estão, o desejo de que saia poder do Espírito Santo através da palavra que vai ser ministrada, que o Senhor ministrou no meu coração. Porque não queremos só ter o entendimento dessa história tão triste, que nós sabemos que teve um final feliz, mas o meio, do início ao fim teve um meio. O que aconteceu nesse intermédio? Qual foi a pressão que fez com que este jovem, caindo em si, tomasse uma posição? Por isso fala o nosso coração nesse momento. Em nome de Jesus aqui eu oro. Eu quero dizer aqui que a intolerância com o seu presente é que vai determinar o seu futuro. Eu acho que o que determinará o seu futuro. Quando a gente está acostumado com o que está acontecendo com a nossa vida, a gente está tolerando aquilo que está acontecendo. Tá bom assim, tá ruim, mas é melhor assim do que se eu não sei se eu fizer outra coisa vai ficar pior. Mas esse jovem, ele caiu em si. Tem pessoas que não prestam atenção como está a sua vida, não caem em si. Ele caiu em si. E ele sabia que ele estava no mar de lama. E um dia ele tinha sido um príncipe, ele estava aqui em cima. Mas ele diz assim: não, se eu sair daqui, eu vou para a casa do meu pai, lá tem tanta comida, mesmo que eu não seja mais filho, eu vou ser um empregado, eu vou estar melhor do que aqui. Porque aqui eu estou na lama, tomando conta de porcos, não podendo comer a lavagem dos porcos. Lá, se eu ficar aqui nessa etapa da vida, eu vou poder ser como um dos empregados do meu pai que tem sobra de comida. E ele foi. E por que será que ele teve esse problema envolvido? Você vai falar assim, porque ele fez muita bobagem. E muitas vezes nós estamos numa vida... Eu vou pedir para apagar esse vermelho aqui. Por favor, está dando um reflexo no meu óculos, o vermelhinho. E, na verdade, esse momento em que ele se sente assim,
desesperador, é porque teve uma pressão sobre a vida dele. E pressão sobre a nossa vida, muitas vezes nos faz tomar decisões. E depois que ele teve, que nós olhamos ali, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. No verso 18 ele diz: eu me porei a caminho. Tomou uma decisão: vou caminhar, não vou ficar aqui. Porque muitas vezes alguém precisa tomar uma posição, mas não quer sair da sua zona, que talvez não é de conforto, mas já está acostumado, está se acostumando. Sabe aquela coisa que você fala: ah, tá ruim assim, mas não sei se vai ser pior. Tem medo do que vai acontecer se tomar alguma posição. Mas a pressão é algo que faz a gente tomar certas atitudes. Pressão, o que é uma pressão? Quem sabe, por exemplo, pega uma carne dura, coloca numa panela normal, nossa, fica cozinhando ali e não amolece, né? Mas coloca na panela de pressão, a pressão faz, se a gente não desligar, até dissolve toda a carne. Isso é pressão. Às vezes eu fico pensando assim, que uma pressão na nossa vida está me pressionando muito. Às vezes a gente olha assim, puxa, o pastor pressiona a nossa vida aqui, porque está falando, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas louvado seja o Senhor que Ele pressiona a gente. Porque senão muita gente estaria ali embaixo, na lama. Porque eu quero comparar esta vida dele numa vida espiritual. Você está ali na sua zoninha, sentadinho, um crente sentado no banco sem fazer absolutamente nada. Mas por causa de uma pressão que alguém coloca sobre você, um convite que você recebe para ser um líder de célula, e aí você toma uma posição e fala assim: eu vou fazer, eu vou me levantar. Pressão também faz com que se movimente. Perceba uma locomotiva. Uma locomotiva, ela tem uma pressão ali, vão jogando fogo ali naquela caldeira e aquilo vai esquentando, vai esquentando. Uma locomotiva, se não frear, ela passa por cima de tudo. Isso faz com que a gente se envolva em certas coisas e ultrapasse. O que mais que é pressão? Por exemplo, a água, se você pega uma mangueira e vai regar uma planta, é muito fácil você regar a planta sempre. Agora, pega uma pressão na água, na planta mataria, mas você sabe que existem pressões que chegam a cortar pedra. Aliás, a gente tem aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas um jato de água numa pressão, ela corta uma pedra. No sol, por exemplo, eu deito no sol para tomar um solzinho. Se a gente ficar muito tempo, vai ficar vermelhinha, pelo menos as brancas, né, como eu. Outras vai passar um protetor. Mas agora você pega o raio do sol, pega uma lente, coloca ali, foca aquele raio de sol num papel, o que acontece? Queima, pega fogo. Tudo que é direcionado, tudo que é tendo um foco, tudo que nós tivermos sobre uma pressão, vai exercer poder nas nossas vidas. E é isso que eu quero mostrar, que este jovem, que tudo ele fez errado, ele fez tudo errado. E se a gente continuar lendo essa história, a gente sabe que ele saiu a caminhar, foi para junto do pai, e ele já foi com aquele pensamento: eu vou chegar lá, vou falar para o meu pai: pai, por favor, eu não mereço mais ser considerado seu filho. Mas o pai não quer nem ouvir a frase final dele, já abraça, beija,
tira aquela roupa suja, lama, coloca nele uma veste nova, um sapato novo, né? Porque ele estava descalço, ou um sapato novo, ou colocou chinelos nos pés, porque provavelmente ele, sendo um servo, ele estava descalço, colocou um anel no seu dedo, deu autoridade para ele, e ele, com aquela autoridade, ele estava agora numa posição de filho, com poder e autoridade. Então, a pressão gera poder. E todas as vezes que nós tivermos um acontecimento na nossa vida, a gente sabe que às vezes Deus fala assim, eu já ouvi alguém falar assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Então, vamos supor que alguém, o marido chega em casa e fala para a esposa assim, fui mandado embora. Perdi o emprego. Mas fica tranquilo, olha, eu recebi uma boa indenização e vai dar para a gente ir levando. E a gente tem um dinheirinho aí, vamos aplicar esse dinheiro, a gente vai usando. O primeiro mês, ele manda alguns e-mails, ora na hora das refeições, até dá um passeiozinho com a esposa, brinca ali com os filhos. Quando ele vê, no dia 5, aquela montoeira de conta para pagar, já foi 1/3 do dinheiro que ele tinha guardado. Aí já fica um pouquinho preocupado. Segundo mês, está ali, mandou mais e-mail, já começou a ligar para conhecidos. Ei, fulano, você tem um emprego aí para mim? Olha, eu tenho um know-how para isso, para aquilo. Já está se ajoelhando na cama antes de dormir. Senhor, me ajuda a arrumar um emprego. Quando chega no 3º mês, a conta já deu uma caída bem, a mulher chega bem, olha, essa daqui é o último leite na geladeira para um bebê, hein? A hora que usar esse aqui, acabou. Agora o que ele faz? Deus, tem misericórdia de mim. Aí ele vai clamar. Por que a gente não clama ali no momento em que Deus, todos os dias, agora ele vai fazer jejum de 48 horas. Ele vai fazer campanhas, tem campanha lá até nas mulheres, a campanha de 7 semanas, vem todo dia. Vocês já viram isso? Vocês já viram essa história? É assim. E parece que Deus fala assim, meus filhos, não precisa ser assim. Me busca sempre. Me busca todo dia. Faça um compromisso comigo de verdade. Não fala assim para mim, olha, eu vou fazer uma campanha ali, eu vou todas as quartas-feiras. Aí a primeira quarta-feira choveu, ai, hoje está chovendo, não vou não. E, nossa, hoje está tão sol, está tão quente, eu não vou sair agora não. Aí a semana que vem eu assisto, aí depois eu pego pela internet a pregação. A gente faz o compromisso com Deus na hora do tudo bom, não cumpre. Não cumpre. E aí Deus fala, então eu preciso dar uma carcada. Ele não está querendo fazer isso por mal, é por nosso bem. Você sabe que tem pessoas que não vão ser salvas? Sabia que tem pessoas que não vão ser salvas? Única e exclusivamente porque acha que não precisa. Eu posso dizer para vocês que eu, antes de conhecer a esse Deus que eu sirvo, da maneira com que eu tive esse encontro, eu nem sabia que eu precisava ser salva. Salva de quê? Eu sou boazinha, nossa, sou tão legal, não mato, não roubo, não adultero, mas era mentirosa, invejosa, nariz em pé. Só que essas coisas aí parece que não é pecado, né? Mas Deus não olha os pecados do tamanho dos pecados para Ele, não. Pecadinho, pecadão não existe para Deus, não. Pecado é pecado. E aí, se uma pessoa acha que ela não precisa ser salva, ela é tão autossuficiente que ela não vai se prostrar e dizer, preciso do Senhor. Como fez esse jovem. Ele caiu em si, ele falou, meu Deus,
Longe da minha casa, eu fiz tudo de errado. Porque longe do Pai, a gente faz coisas erradas e nem percebe. O Pai começa a mostrar para a gente que nós estamos fazendo algo errado, mas a nossa consciência, de repente, começa a ficar cauterizada e a gente vai achando que não é bem assim. Ah, não é bem assim. É exagero desses cristãos fanáticos. Por que não pode? Só um pouquinho, só uma olhadinha, só uma folhada nessa revista, ou vou ver só uma piadinha para dar um pouquinho de risada, só para descontrair. Aí um dia é isso, outro dia é um pouquinho mais, porque o inimigo das nossas vidas não está parado esperando você se recuperar. Ele não pede licença, ele arromba, ele empurra e entra. O Espírito Santo não. O Espírito Santo é um gentleman. Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta e falar, entra, Espírito Santo, ele vai ter o prazer de entrar e ceiar com você. E aí ele vai conversar com você todos os dias, e você com ele. E é um prazer. Vocês sabem que a gente falou, Lucas está no Novo Testamento. Aqui é um testamento. Testamento é algo que tem promessas para os filhos. Se você não sabe usar esta palavra, você não sabe quais são as promessas para você. Tem mais de 8.000 promessas. Essa minha Bíblia aqui, eu estou até com um dó de novo, porque ela está caindo aos pedaços, mas ela está tão assim riscadinha, e eu gosto de riscar outras, mas essa aqui tem mais coisas riscadas, e às vezes eu falo, eu risquei tal coisa naquela, não, mas vou riscar nessa de novo. Tem muitas promessas aqui que eu ainda não recebi, claro. Vocês sabem, muitas delas que eu vivo sempre falando aí, né? Mas eu tenho uma certeza, é minha, é para mim, e eu vou lá buscar, porque ele disse, quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate vai ser aberto. Então as que eu já sei que são minhas, quando eu leio, eu risco e vou falando, Senhor, tem misericórdia da minha vida, fala comigo. Eu tenho uma lista de umas 10 folhas que eu gosto muito de usar na minha oração, porque são versículos que eu quero colocar dentro do meu coração. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo quando o inimigo vem me soprar. Porque eu lembro algumas coisas que eu fiz e ele vem me acusar, mas eu falo, você não tem que me acusar. Meu Deus já colocou lá no lago, ainda colocou uma plaquinha lá, proibido pescar. Ninguém tira mais de lá, está lá jogado nas profundezas. E aí ele vem e fala, puxa vida, mas e sua família? E o seu filho? E o seu marido? E a sua filha? Você está ali na igreja e o que está acontecendo na sua casa? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os meus joelhos foram feitos para se prostrar, porque eu prostrada estou mais forte do que de pé. Você já viu o passarinho dormindo? Eles ficam ali dobradinho, pode até vir vento, ele não cai. Por quê? Porque ele está de joelho você não cai. De pé você pode cair, mas de joelho, mesmo que você for um pouquinho mais para frente, você não se machuca, porque Deus também te ampara. Isto é saber que Deus tem para nós. Outro dia eu estava lendo naquele, tão lindo, aquele Spurgeon, aquele devocional do Spurgeon, que eu já falei para vocês que eu estou fazendo com as minhas, já chegou de novo na igreja, se alguém ainda quiser, estamos ainda nos primeiros meses, é sensacional, é um devocional muito forte. E eu estava lendo outro dia a respeito de Spurgeon e eu vi uma história que ele conta
que tinha uma senhora muito pobrezinha da igreja dele, mas era uma mulher assídua nos cultos, todos os cultos, a mulher estava sempre ali, ele havia sempre ela ali em oração, orava pela igreja, orava por todos. Uma mulher, de repente ele começou a perceber que aquela cadeira ficou vazia, e ele não via mais a mulher, já era uma senhora de idade, e ele falou, puxa vida, né? Onde está? Perguntou para alguém, aquela senhora. Daí falaram para ele, ela está doente, está muito doente. Ele falou, puxa, então vamos lá visitá-la. E lá foi o Spurgeon visitar essa senhora. Chegando lá, numa casa muito pobre, ele ficou sabendo que ela era ajudadora de umas pessoas muito ricas da cidade. Por muitos anos ela trabalhou numa casa, quase 50 anos que ela trabalhou naquela casa, e ela agora velha, sozinha, ali, ela no quartinho dela tinha uma cama, uma cadeirinha e um quadro muito bonito na parede, e a cozinhinha ali do lado, e ela ali, já nos seus últimos dias. E aí ele olhou assim e falou, engraçado, a senhora sabe o que é esse quadro aqui? Falou assim, sei, é que a minha patroa, o marido dela morreu, eu continuei cuidando dela, mas quando ela morreu, ela me deu esse papel e falou assim, olha, isso aqui é para você, eu estou deixando tudo para você. A senhora leu isso? Ela falou, não sei ler. Isso aqui é um testamento. Toda a fortuna da mulher ela deixou para a senhora. E ela não usou. Ela morreu sem usar, ficou para o governo. História verídica. Vai ter gente que vai morrer sem saber que aqui tinha um monte de coisa que era para você. E você não sabia por quê? Porque não leu, não tomou posse. Se você sabe que você tem um dinheiro lá no banco para entrar e você não vai buscar, caduca, sabia? Quando às vezes sai uma listagem aí de coisas, né, a pessoa fala, eu acho que eu não vou nem olhar, eu não tenho. Vai lá, às vezes você olha e acha o teu nome lá. Toda vez que sai, que fala alguma coisa, eu um dia, esses anos aí eu trabalhava não sei aonde, então eu vou lá olhar. Eu já me aposentei, mas vai que teve algum errinho ali, ficou algum resíduo. Mas é assim, por quê? Porque a gente tem que estar atento ao que é para nós, é o que é dado para a nossa vida. Então, quando você vai falar para Deus que você quer alguma coisa, como esse rapaz, ele foi lá falar para Deus, para o pai dele, pai, eu quero ser um empregado seu. O pai falou, nem pensar. Assim é o nosso pai. Volta lá em Lucas 11, agora capítulo 11. Olha o que fala, eu amo essa palavra, Lucas 11, a partir do verso 9, que a gente já falou aqui, ele diz assim, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Tá, todo mundo conhece bem essa parte. Mas olha o que ele fala depois. Qual o pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em um lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Só em Lucas ele fala essa parte do pedido ele fala do Espírito Santo. Você tem que pedir. Não sei se vocês lembram aquele dia que eu ministrei no culto e que eu falei assim, Deus, por que o Senhor não vem com avivamento e sopra aqui assim, e faz sopra para todo mundo receber um avivamento? Ele falou, porque tem gente que não quer. Não parece estranho a gente falar isso? Mas não é só não querer, é não arder no coração essa vontade. Eu até quero. Eu quero tanto estudar inglês.
Por que você não faz um curso? Cansa, né? Eu queria tanto fazer uma pós-graduação. Então, vai fazer. Mas, nossa, dá trabalho. Eu quero tanto o Espírito Santo. Isso, então, busca. Mas ter que levantar cedo, 7 horas da manhã e vir para a oração, todo dia. Vocês sabiam que todo dia tem um grupo de pessoas que sustenta a igreja aqui de oração? Se você pode, deve vir. Tem que vir todo domingo no culto? Nossa! Tem que ir na célula também? Puxa, ainda tem que fazer discipulado? Discipular alguém? Gente, que isso? Não dá! Dá. Se você priorizar, se a sua vida se aquece, por isso, dá. Antes de eu ser daqui da igreja direto, que vocês vão falar assim, mas a pastora agora trabalha aqui, fica direto aqui, né? Sempre a pessoa dá uma desculpa, né? Mas antes, quando eu tinha 2 lojas, uma no Barra Shopping, outra no Rio Sul, eu fazia tudo que a igreja, eu estava na Igreja Batista Monte Oreb, mas eu ia lá em Campo Grande, 7 horas da manhã tinha escola bíblica, das 7 às 9, 2 horas de aula, para depois ter o culto. E meu marido falava, você precisa ir tão longe? Eu falei assim, eu sou daquela igreja, até que depois a igreja veio para a Barra. E depois daqui da Barra eu vim para essa igreja. Mas eu tenho assim um amor pela palavra, eu já falei para vocês, e se você não ama a palavra, vou te dizer uma coisa, você não ama Jesus. Eu já contei a história da moça, quem lembra a história que eu contei da moça que queria viajar para um lugar? Posso contar de novo? Uma moça queria ir para um lugar. E ela pediu para o pai de presente a passagem para ela visitar aquela cidade. Mas naquele ano o pai ficou sem dinheiro e disse para a filha, no dia de 15 anos, filha, eu não vou poder levar você para fazer essa viagem. Mas o papai comprou um livro que conta a história dessa cidade, todinha a história dessa cidade. Olhou assim o livro e deixou de lado. Passado 3 anos, quando ela fez 18 anos, o pai falou para ela, agora eu tenho dinheiro, você vai viajar para essa cidade. E ela foi para a cidade. Chegando na cidade, ela foi conhecendo vários lugares, ela conheceu um rapaz. E esse rapaz encantou, ela ficou apaixonada e se enamoraram, e ela ficou sabendo que ele era o autor do livro que ela tinha ganhado há 3 anos atrás. Adivinha o que ela fez quando ela chegou em casa? Ela devorou o livro para saber tudo aquilo que ele tinha escrito, porque agora ela queria saber tudo sobre ele. É assim essa palavra aqui. Você se apaixonou por Jesus, agora você tem que saber tudo que ele quer para você, tudo que ele deseja que você saiba, tudo que ele ama que você saiba e tudo que ele quer que você faça. Porque aqui tem tudo, é o manual do ser humano. Nós temos uma potência dentro de nós, que é o poder do Espírito Santo, porque se você aceitou Jesus e ele veio habitar em você, ele veio com tudo que ele tem. Mas a gente não usa, porque ele está adormecido, porque às vezes ele está entristecido. Ele chama você para orar, fala algo para você fazer e você não faz. Chama você para trabalhar para alguém, ajudar alguém e você não ajuda. Eu acho que tem tanta gente lá na igreja, nossa, 8.000 pessoas aqui nessa igreja, tem tanta gente, a outra pessoa vai fazer com certeza. Com certeza, vai fazer.
mas o galardão, a experiência, você não vai ter. Eu já contei também, porque às vezes a gente conta tantas vezes. Eu agora, todas as vezes que alguém vem perto de mim e fala para orar, eu oro. Se não der para fazer orar na hora, eu até escrevo o nome, porque eu não quero deixar de orar. E um dia eu atravessando a Avenida das Américas aqui, tinha uma mocinha parada naquele canteiro, com uma placa vendendo apartamentos. E quando eu atravessei as duas pistas, atravessando do outro lado já, ela falou assim: moça, que horas são? E eu olhei no relógio e falei: são 10:50. Lembro exatamente. E eu continuei andando, ia fazer uma caminhada que eu saía do Blue aqui, eu morava no Blue, atravessando, e vinha, pegava ia lá até a praia e voltava. E aí, Deus falou assim para mim: não, volta e fala do meu amor para ela. E eu falei assim: mas como assim, Deus? Eu vou voltar aqui agora? Eu já estava andando, né? Fui caminhando. E aquilo foi ardendo no meu coração. Volta e fala do meu amor para ela. Eu olhei no relógio, já era 9 horas, já tinha andado 10 minutos. Eu falei assim para Deus, né? Senhor, eu vou até a praia, faço a minha caminhada, na volta, quando eu estiver atravessando, eu vou, atravesso bem, aí eu paro ali. Aí Deus falou assim: e se ela estiver morta a hora que você voltar? Se ela for atropelada? Veio aquilo assim, eu peguei e voltei, atravessei a rua, parei do lado dela e falei assim: você crê que Deus mandou eu vir falar com você? Adivinha, ela já começou a chorar. Ela falou assim: pois eu disse para Deus hoje que este era a última chance que eu daria para a minha vida, porque eu não tinha mais nada nesse mundo a não ser o meu filho, mas eu não tenho trabalho, eu não tenho nada. Eu falei assim: mas você tem um Deus que te ama. No que eu estou falando, se você quer aceitar Jesus, estou com ela ali, segurando as mãos dela, veio um carro em toda a velocidade, passou por cima do canteiro onde nós estávamos. Eu puxei ela para trás, porque senão ele pegava nós duas. E eu senti o espírito de morte naquele momento. E eu comecei a louvar ao Senhor e agradecer a Deus. Falei: ainda bem que o Senhor me fez voltar, porque talvez seria algo desse tipo, eu voltasse e ela não estaria viva ali. E a menina aceitou Jesus, chamada Rogéria, morava no subúrbio, eu não sei aonde. Falei: tem alguma igreja perto da sua casa que você conhece? Tem uma igreja batista assim. Falei: isso, vai nessa. Mas ela não tinha celular, eu também não tinha nada para anotar, a gente não pegou, e naquela época eu ainda não tinha esse pensamento de pega nome, telefone, porque tem que cuidar, né? Mas eu falei assim: Deus, agora. Aí eu fui caminhar. E por quê? Porque eu ouvi e obedeci, senão eu não tinha essa história para contar para vocês. Quantas histórias a gente perdeu do Espírito Santo porque a gente não fez o que deveria fazer. Então, como nós falamos aí, que a pressão gera poder na gente, né? A panela de pressão, mas gerou também um movimento, porque ele saiu e foi andar. E nós falamos, o movimento de um trem derruba tudo. Ele saiu. Provavelmente, a gente imagina que ele saiu do meio daqueles porcos e o patrão falou: e aí, você está saindo, vai largar ele? Tchau, estou indo embora. Passou por uns apertos, deve ter andado muito, porque ele tinha ido a um lugar distante, lembra? Ele queria ficar muito longe, para voltar a distância era a mesma, bem distante. E ele voltou e foi lá perseverantemente atrás daquilo que era dele. E quando ele chega, a gente sabe que a palavra de Deus diz que antes mesmo da gente pedir, o Pai já sabe que a gente vai falar, não é? E o Pai corre, abraça e beija e dá muito mais para ele. Mas ele teve fome, ele teve sede, verdadeiramente, fisicamente. Mas nós temos que ter fome e sede da palavra também.
Sabe um bebê que está com fome? Quando Pedro fala lá assim, deixa eu buscar a palavra que agora me falhou, não sei decor, mas está em 1 Pedro. Buscai ardentemente o leite, vamos ver. Acho que é 1 Pedro. 1 Pedro 2:2. Como crianças recém-nascidas, olha como ele faz a comparação, como criança recém-nascida, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Fala para uma criança que está com fome, espera um pouquinho, a mamãe vai fazer o leite, ela... Não, agora não, porque estamos no culto. A criança não quer nem saber. É desse jeito que Paulo está falando, como criança que está com fome, é para gritar para Deus. Eu quero mais, Deus. Eu quero beber do Senhor. Tem horas que eu me cobro. Eu falo assim, Deus, eu quero mais do Senhor, quero mais. Fico até cobrando demais. Às vezes eu me sinto até, como todo mundo fala assim, que eu sou assim um pouco general, né? Acho que a outra aqui riu porque ela me falou isso. Mas, na verdade, eu sou assim... Não, vocês falaram sim, na aula, que eu era... que eu sou rígida, né, na aula. Mas eu sou assim, eu não sou de nhenhenhé, de mimimi, né? Não sou assim de mimimi, não sou. Comigo é assim, eu falo sério e às vezes a pessoa acha que eu estou brava. Mas não é, porque eu sou... Quer dizer, o pastor Josué já me falou muitas vezes assim, Nádia, melhora esse jeito de falar. Eu falei, tá bom, eu estou em lapidação. Estou sendo lapidada, estou em obras, né? Estou em obras ainda, né? Deus está trabalhando. Aquele que começou a boa obra em nós, aperfeiçoará até o dia da vinda de Cristo Jesus. Até lá, quem sabe, amém, amém? Na minha vida, na sua. Porque ele é assim, ele vai fazendo e vai fazendo, né? Mas todas as vezes que a gente sente fome e você parece que se alimenta e fica um vazio, sabe quando você come e depois ainda fica um vazio? Comida mesmo, sabe, gente? Sabe, comida, estou falando de comida mesmo, sabe? Você comeu, mas parece que não saciou. Então tem dias que eu estou ali, eu venho para o meu tempo devocional ali com Deus, e eu começo a orar e a ler o devocional, e aí, hoje mesmo, foi um desses dias que eu cheguei, e meu marido falou, como é que foi de manhã lá? Eu falei assim, eu fiquei sozinha, só lá, fazendo o estudo bíblico, e fiquei só eu e Deus, eu fiz assim, né? Ele falou, e o que Deus falou para você? Na hora que ele falou isso para mim, eu falei assim, não falou nada assim hoje para mim. Sabe aquela hora assim, eu falei, eu queria ter falado, claro que ele tinha falado, eu tinha lido algumas coisas, mas sabe aquela coisa assim, que parece que você saiu faltando comer uma feijoada? Não queria leite, não, queria uma feijoada. Bom, beber uma água aqui. E aí a gente tem que aprender a perseverar, a gente tem que... Sabe aquelas pessoas que gostam de começar tudo? Começam muito bem e não terminam nada? Este ano vou começar, desde o dia 1º de janeiro, eu vou ler a Bíblia o ano inteiro. Aí no primeiro dia leu 5 capítulos, no segundo dia não deu tempo, esqueceu, no terceiro dia teria que ler 10, daí já não deu, daí, quando vê, começa a se desesperar. Então, para o ano que vem eu vou começar. Não, quando chegar o verão, eu vou começar. No verão eu vou fazer uma campanha de leitura só do Novo Testamento. Você já ouviu gente fazendo assim? Olha, começar é muito bom, mas terminar...
o que determinará o seu futuro. Do jeito que você quer estar hoje, consciente ou não da maneira como você está, é que vai determinar como você vai chegar lá. Porque se agora você se acomoda da maneira em como está, você não vai fazer nada para mudar. Não vai ter pressão na sua vida. Se a pressão na sua vida está sendo forte, louve a Deus, porque Ele quer mais de você. Se a pressão da igreja aqui com relação à leitura da palavra, à busca do Espírito Santo, é porque Deus quer mais de você. Faça isso. Ardentemente busque, berre, grite para Deus. Ele não é surdo, não. Às vezes a gente fala assim, pô, precisa orar tão alto assim? Não é que precisa, ele ouve até o seu pensamento. Mas sabe aquela coisa que você se derrama e se desgasta a ponto de buscar em Deus todas as coisas? Você coloca aquela musiquinha para mim, por favor, aquela musiquinha não, aquele louvor para a gente. Esse louvor é algo muito lindo e eu quero que você feche os olhos e comece a falar quanto que você deseja desse teu Pai. Abre os meus olhos. A palavra de Deus, ela é tão rica. Pede para o Senhor abrir seus olhos para entender a palavra. Abre o meu coração. Quero sentir as batidas do coração do Senhor. Outra vez. Eu quero que saiam daqui hoje mulheres e homens que orem, que suas bocas sejam bocas abençoadoras. Se apaixone por Jesus. Outra vez. Quero me desesperar. se desespere de abraçá-lo. Não olhe só para as suas mãos, para o que Ele pode te dar, mas olhe para o seu rosto, o seu olhar de amor por você. Não se aquiete, busque a Ele. Poderia ser só em português, né? Mas olha aí. Diga assim, eu não aceito, Senhor, esse marasmo espiritual na minha vida. Diga isso, eu não aceito. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu queria fazer uma pergunta agora. Pode deixar só mais baixinho, bem baixinho. Se tem alguém aqui que ainda não fez essa confissão de que o Espírito Santo habitar no seu coração, convidar Jesus para ser dono da sua vida, fazer uma oração. Por isso eu quero que no seu coração você faça essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, entre no meu coração, eu quero ser tua, eu quero ser completamente absorvida pelo teu Espírito Santo e quero ter experiências diárias com o Senhor. Você fez essa oração com os olhos fechados ainda, todos orando? Eu quero saber se alguém fez. Levante uma das suas mãos e diga assim: eu fiz essa oração e me entregando, amém, glória a Deus.